Quero ler um versículo do capítulo 4 de 2 de Coríntios. Quero ler o verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais, transitórias. E as que não se veem são o quê? Eternas. Se eu pudesse dar um título para esta mensagem, eu diria o seguinte: um chamado a uma revolução espiritual. Tracinho, dependência do Espírito Santo. Deus nos chama nesta noite para uma revolução espiritual. O que eu quero compartilhar e o que eu desejo nesta noite é falar de algumas experiências que eu passei e que me levaram a algumas decisões. Na minha trajetória de conversão, esses mais de 30 anos, eu já tomei muitas decisões baseadas na palavra e nos desafios. Mas eu quero nesta noite falar sobre experiências que eu tive e que nestes anos todos de ministério foram tão úteis para a minha vida. Eu quero considerar esse versículo com você e dizer que o eterno, ou seja, aquilo que eu não vejo, é mais importante do que aquilo que os meus olhos veem neste mundo. Porque os meus olhos e os seus olhos estão sob a influência deste mundo. Então é muito fácil você e eu sermos seduzidos por este mundo. O apóstolo Paulo, neste capítulo 4, ele vai falando sobre aonde estava a sua confiança. No verso 8 ele diz que em tudo somos atribulados. Quantos de nós passamos por tribulações? Todos nós. Assim, eu quero desenvolver experiência que tive de colocar os meus olhos não naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo, mas creio. Porque as coisas que eu vejo, elas são passageiras, são transitórias. Mas as coisas que eu não vejo, mas creio, estas são eternas. Por exemplo, me ajude aqui. O que é algo passageiro, transitório para você? Fale para mim. Não, finito é um adjetivo. O que é uma situação passageira, transitória? Nossa vida, ela é passageira. Alguém vai ficar aqui para a eternidade? Na terra? Não. Além da nossa vida, que mais você poderia me lembrar aqui? Medo. Medo é passageiro. Ou não. Vamos pensar, pessoal. Trabalho, emprego. A Thaís falou o quê? A juventude. É impossível você ser jovem a vida toda. Que mais? O que é transitório?
Por exemplo, você tem saúde a vida toda? Não. Você tem um trabalho fixo a vida toda? Você pode ficar desempregado? Pode. Você pode perder a saúde? Pode. É sobre essas coisas e esses aspectos que eu fui levado a ter algumas experiências nessas últimas semanas. Em vez de colocar os meus olhos naquilo que é transitório, passageiro, este período de hospital, UTI que eu permaneci, eu pude ser ministrado de várias formas. Por exemplo, eu vi que a saúde, ela pode estar muito bem hoje e amanhã não mais. Certo, Tati? Eu percebi que, embora você esteja no melhor hospital, com os melhores médicos, tudo isto é transitório, é passageiro. Porque se os meus olhos estiverem colocados nestas coisas, eu não verei as coisas eternas. E muitas vezes eu quero confessar para vocês que eu me angustiava, vendo o cenário diante dos meus olhos. Porque era um confronto, era algo que eu via com os meus olhos, olhava para todo o quadro e dizia: é o melhor hospital, está muito bem assistida, os melhores recursos, os melhores exames, os melhores profissionais. E o Senhor me disse: isto é o que você está vendo, mas eu quero que você veja com os olhos do coração as coisas eternas. Por isso, eu quero convidar você a fazer algumas reflexões. Primeiro, temporário, transitório, é a realidade de um mundo em que as coisas não duram para sempre. O emprego não dura para sempre. Vide como hoje conferimos aqui. A saúde não dura para sempre. Observamos aqui. E o que é eterno? Segundo a Escritura, o reino de Deus é um reino eterno. Os meus olhos e os seus olhos espirituais, e para ajudar você, precisamos ver com os olhos do coração e não com os olhos naturais este reino. A palavra de Deus diz que este reino eterno é um reino de ordem, decência, de justiça, de santidade. E Jesus nos indica como viver neste reino eterno. Mateus capítulo de número 6, verso de número 33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Alguém ouviu o reino de Deus? Não. Mas Jesus diz: busquem este reino. Um reino de paz e de justiça. Então, segundo o que estamos lendo aqui, eu não devo olhar, ficar atento nas coisas que eu estou vendo, mas olhar com os olhos do coração para as coisas que os meus olhos naturais não estão vendo, mas estão à minha disposição, que é o reino de Deus. Preste muita atenção nisso.
Como eu posso interpretar, discernir, e o que é necessário para ter essa percepção deste reino eterno, em vez de um reino transitório? Como isto se torna perceptível, atingível para todos nós? Veja, isso só é possível através de dois movimentos. Primeiro, Romanos capítulo 12, verso de número 2, diz que nós precisamos renovar a nossa mente. Diga, renovar a mente. Sem renovação da mente, ninguém consegue ver esse reino eterno, porque vai pensar com a mente e com os olhos humanos. E então o apóstolo São Paulo diz assim: renovem a mente de vocês, para que vocês experimentem a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E ele conclui dizendo: este é o culto racional. Culto racional a Deus é quando eu experimento renovação na minha mente. Ou seja, a maneira como eu penso e vejo. Foi exatamente este o quadro que o Senhor me levou naqueles dias, a renovar a minha mente, em vez de olhar o cenário, em vez de ver tudo o que tinha à minha disposição e da minha família. E ele dizia: você precisa renovar a sua mente, para que você possa experimentar a minha boa, a minha perfeita e a minha agradável vontade para você e para a sua casa. Portanto, se você não teve essa experiência de renovação da sua mente, que é o primeiro pré-requisito para ver o que é eterno. Deixa eu falar isso mais uma vez. O pré-requisito para ver o que é eterno é a renovação da sua mente. Está claro isso para você? O que é que eu preciso, em primeiro lugar, para ver o reino eterno, o reino de Deus, o reino de paz, justiça, o reino que Ele prometeu à igreja? É eu ter a renovação da minha mente. Como é que se dá a renovação da mente? Se dá pelo novo nascimento. João capítulo 3, verso de número 3. Necessário vos é nascer de novo, para ver e para entrar neste reino. Se você não vê, se você não experimenta este reino através da renovação da sua mente, significa que você ainda não nasceu de novo. E ainda você não consegue ver o reino eterno. Você consegue ver com os olhos naturais, o que é muito comum. Mas Jesus vem chamar a minha e a sua atenção pelo Espírito Santo, através desse texto, dizendo: olha, as coisas que vocês veem, essas passam rápido demais. Muito rápido. Por exemplo, você faz uma viagem. A viagem que você planejou durante anos. Você se preparou para esta viagem, você se organizou para esta viagem, você planejou esta viagem, e quando você realiza esta viagem, você desfruta desta viagem, porém, ela passa muito rápido. Muito rápido. O que você fica na sua memória são lembranças dos lugares e dos momentos que você experimentou. Mas isto é passageiro. O reino de Deus não é passageiro. O reino de Deus é um lugar onde eu e você, todos os dias, desfrutamos dele, dos benefícios dele,
da obra que Jesus veio realizar e introduzir na vida do homem, que é o reino de Deus. Foi Jesus quem disse: o reino de Deus está entre vós. Ele não disse: um dia vocês terão este reino. Ele disse: o reino de Deus está entre vocês. Então, sem um novo nascimento, sem você ter esta experiência individual, é impossível você olhar para as coisas eternas. Você passa a viver até como alguém que se diz cristão, olhando com os olhos naturais, olhando sob a influência deste mundo. Em segundo lugar, depois do pré-requisito de você renovar a sua mente, você precisa entender que nenhum de nós, seja pastor, seja um membro de uma igreja local, nenhum de nós pode fazer nada de si mesmo. Como é que você afirma isto, pastor? Porque Jesus disse as mesmas verdades. João capítulo de número 5, verso de número 19, Jesus disse: eu não faço nada sem que primeiro veja o meu Pai. Tudo o que o meu Pai faz, eu repito, eu reproduzo. E esta foi uma das experiências que eu experimentei naqueles dias. Eu não podia fazer nada. Eu não tinha poder para nada. E olha que eu jejuei, orei, fui conhecido naquele lugar como um louco, porque passava pelas madrugadas cantando. Uma das experiências que Deus me deu foi em meio a todo momento que eu via cantar, salmodiar, louvar, adorar a Deus. Fui ministrado de muitas formas e de muitas maneiras, pela palavra todos os dias. Palavras que o Senhor dava a mim, palavras que o Senhor dava à minha casa, palavras que eu recebia de vocês e de grupos que eu nem conheço pessoalmente as pessoas. Mas eu estava na condição humana, porque eu não sou melhor que Jesus. E se Jesus disse que a Ele, enquanto estava como figura humana, tinha sobre Ele algumas restrições. Quais as restrições? Jesus só podia fazer mediante a dependência do Espírito Santo. E aqui eu quero chamar a sua e a minha atenção. Nós dependemos pouco do Espírito Santo. Muito pouco. Vou falar bem baixinho, para você prestar muita atenção. Nós somos uma geração que depende muito pouco do Espírito Santo. Você sabia disso? Jesus dependia totalmente do Espírito Santo. Você sabia disso? Você pode pensar e perguntar: mas ele não é o Filho de Deus? Sim, é. Mas ouça isto: características da humanidade de Jesus. Ele não tinha nenhum pecado que o fizesse ficar separado do Pai. Jesus tinha pecado? Não. Portanto, ele não estava em nenhum momento separado do seu Pai. Segundo, ele era
totalmente dependente do poder do Espírito Santo que trabalhava por intermédio dele. Isto para mim foi tão significativo. Porque olha a diferença da nossa característica como filhos de Deus. Somos pecadores, limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Agora, nada pode nos separar do nosso Pai. Agora vem a pergunta que eu faço para você, que foi a mesma pergunta que eu recebi. O quanto eu estou disposto a viver na dependência do Espírito Santo? Quanto? Quanto eu estou disposto? Quando diariamente recebíamos toda sorte de notícias, o Espírito Santo, que trabalhava e continua fazendo isso na minha vida, dizia: você vai depender do quê? Do que eles estão falando? Ou do que eu quero falar com você? Eu estou falando de mais de 20 anos de ministério. Não comecei ontem. Como pastor me refiro. E o Espírito Santo disse assim: você vai depender do que eles estão te dizendo todos os dias? Ou você vai depender do que eu quero falar com você? Quanto eu estou disposto? E eu quero fazer essa pergunta para você. Quanto você está disposto ou disposta a depender do Espírito Santo? A não mover uma palha sem que o Espírito Santo fale com você. Não peça para o Espírito Santo vir batizar você. Isso é muito pequeno. Espírito Santo me batiza. Isso são dons, isso é outra coisa. Peça para o Espírito Santo vir falar com você todos os dias. Nascemos de novo. E isto não é nenhum mérito nosso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, verso de número 8: pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se o Espírito Santo não vier sobre nossas vidas para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, para nos fazer nascer de novo, para que haja uma renovação na nossa mente e para que passemos a depender do Espírito Santo em tudo. Sabe como resolve a questão do desemprego? Dependa do Espírito Santo. Ouça o Espírito Santo. Recentemente eu sentei-me com um casal e disse: mude o foco da oração. Não peça para o Senhor dar um trabalho ou um emprego. Ouça o que o Espírito Santo quer falar. E eu disse: isto é para vocês e para mim. Ouça. Porque se nós não ouvimos o Espírito Santo, nós estamos numa roubada. Aí o texto que você leu comigo apenas vai funcionar para a parte A. Ou seja, vamos olhar para as coisas que vemos, e as que não vemos vai passar batido. Entendeu, Vera? Entendeu, Josué? Por isso precisamos de uma revolução espiritual. Eu estou falando de algo espiritual, irmãos. Não estou falando de nada relacionado a este mundo. Nada.
Estou elevando você a um nível espiritual. Quantos querem viver um nível espiritual maior na sua vida cristã? E por fim, depois de nascer de novo, de ter a mente renovada, de depender do Espírito Santo, você precisa, e eu também, ter uma fé ancorada no reino que não se vê. E é aqui que está o desafio. Fé no que não se vê. Porque fé no que se vê é muito fácil. É muito fácil você ter fé quando você tem a sua conta bancária com recurso para pagar a fatura de um compromisso. Porque você está vendo. Você olha o seu extrato e diz: tenho condições de pagar. Agora, fé num reino que você não vê. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Mas é paz, justiça e o que mais? Alegria. Aonde? No Espírito Santo. Fé ancorada no que não se vê. A fé fornece olhos. Outra coisa que eu aprendi, irmãos, deixa eu dizer para vocês, eu não tenho problema algum de compartilhar com vocês experiências, porque eu não me julgo que sei todas as coisas. Uma das coisas que eu aprendi neste episódio foi olhar com os olhos do coração. Eu vou repetir. Uma das coisas que eu aprendi é aprender a olhar com os olhos do coração. Olhar com o coração. Você já ouviu essa expressão? Olhar com o coração? Coração a gente sente. Mas o Espírito Santo disse para mim: olhe com os olhos do seu coração. Aprenda, desenvolva. Desenvolva este método de olhar com os olhos do coração. Por que eu estou falando isso? Porque a fé que vê, ela traz o reino de Deus para o foco. Algo que eu aprendi. Quanto mais eu olhava com os olhos do coração, mais o reino de Deus era o foco da minha vida. O foco da minha vida não era ver apenas a restauração. Lógico que eu queria a restauração. Lógico que eu me angustiava. Lógico que eu chorava. Houve um tempo que eu não tinha mais lágrimas. De tanto que eu chorei. Mas uma coisa que eu aprendi é que eu olhava com o coração para trazer o foco do reino na minha vida. O foco era o reino de Deus. O foco era o reino de Deus. Por que o foco estava no reino de Deus? Porque no reino de Deus residem todos os recursos do nosso Pai Celestial. Você sabia disso? Quando eu e você olhamos e colocamos o foco da nossa vida e do nosso coração no reino, lá estão todos os recursos do nosso Pai Celestial. Todos. O que é que você precisa? Está em Deus a resposta. O que é que eu preciso? Está em Deus a resposta.
Eu aprendi tantas lições, irmãos. Deus está comprometido a nos ensinar a ver. Olha, eu reservei esta frase para dizer isto a vocês. Deus está comprometido em nos ensinar a ver. E para tornar isto possível, Deus nos deu o Espírito Santo, que é a única maneira para nós vermos. Você sabia disso? Você sabia disso? Que a única maneira para eu e você vermos foi a maneira como Deus enviou o seu Espírito? Porque é por intermédio do Espírito. Se você pegar a sua palavra, a sua Bíblia, e tão somente ler com os seus olhos naturais, você não vai ter experiência alguma. Mas se você ver, pelo Espírito Santo, você passa a ter revelação. Isto é muito diferente. Eu posso fazer um estudo, posso ler a Bíblia e apenas eu recebi informação para o meu intelecto. E eu posso ler, meditar e estudar a Bíblia e o Espírito Santo revelar esta palavra ao meu coração. Por isto, nós precisamos de uma revelação espiritual, da parte do Espírito. E outra coisa que eu aprendi neste episódio todo foi que Deus está comprometido em revelar a sua palavra ao meu coração, a fim de que eu olhe com o coração, através da adoração. Foi uma experiência significativa. Quero estimular os irmãos, quando vocês separarem tempo para orar e ler a palavra, comecem com adoração. Coloquem do lado de vocês um louvor. Normalmente é assim que eu faço. Sou ministrado através da adoração. Meu foco volta-se para o reino. Começo a olhar com os olhos do coração. Tudo isso que eu estou falando são coisas práticas, simples, fáceis de se executar. Mas isto vai traduzir em uma renovação espiritual para aqueles que querem. João capítulo 4, versos de números 23 a 25. Espírito Santo, através do apóstolo João, diz que o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Estes o Pai está à procura. Quando nosso Pai Celestial encontra cada um de nós adorando em espírito. É muito bom este momento da adoração aqui, da celebração. Mas isso não substitui o momento da nossa adoração no espírito, lá em casa, lá no nosso lugar secreto. Lá quando você se desliga e você apenas contempla Deus, você adora a Deus. E por último, depois de você não ver apenas com seus olhos naturais, não renovar a sua mente,
nascer de novo, não depender do Espírito Santo, você precisa, e eu também, entender de que o reino de Deus é superior a este reino natural. Não o contrário. Este reino deste mundo não é superior ao reino de Deus. Quem comanda o reino dos homens é o reino de Deus, e não o contrário. Outra verdade que o Espírito falou ao meu coração: quem está no controle não são os médicos, não é o hospital com todos os seus recursos, não é este mundo, é o reino de Deus, um reino inabalável. Certo, minha filha? Você que me acompanhou, foi isso que aconteceu, minha filha? O que se vê é temporal. O que não se vê é eterno. Como você e eu estamos vivendo. Você está vivendo e olhando apenas com os olhos naturais? Deixa eu dizer uma coisa: pare com isso. Não perca mais tempo. Passe a ver o que é eterno. Domingo passado, o Nenê falou sobre a família espiritual. Ela é eterna. A família carnal, essa um dia vai se desfazer. É verdade. Mas eu quero convidar você a renovar-se espiritualmente, a você ter uma experiência, a partir de hoje, a olhar com os olhos do seu coração. Você vai olhar as mesmas situações. Você vai sair daqui, as situações vão se deparar diante de você. O que eu estou convidando você é: passe a olhar a situação de forma eterna e não temporária. Amém? Você pode ficar de pé um instantinho? Na década de 80, já faz alguns anos, em Dada Graça cantavam uma das canções que eu mais era ministrado, que dizia assim: eu recebi de Deus eterna herança, sua palavra me traz confiança. O reino de Deus é um reino de abundância, reino de paz, de amor e de esperança. Depois dizia: eu tenho a posse do maior tesouro, nesta certeza posso descansar. Cantávamos isto nas manhãs de domingo, lá na comunidade em Vila Carrão. Estávamos dizendo: olhamos para o teu reino, Senhor. Não olhamos para o que estamos vendo. Estamos olhando para o teu reino. Teu reino é muito superior a este reino dos homens. Tire o foco. Não olhe com os olhos naturais. Passe a olhar com seus olhos espirituais. Passe a fazer isso. Faça um teste. Faça um teste. Saia daqui hoje com um desafio.
partir de amanhã, vou começar a olhar com os olhos do coração. Vou mudar o foco. O Senhor vai abençoar cada um de nós. O Senhor vai trabalhar em coisas tão pequenas na nossa vida. Agora, posso pedir algo para você? Posso? Sim ou não? Se você for fazer isto, faça, e faça bem feito. Não faça hoje, amanhã e depois não faça mais. Faça disso um estilo de vida. Faça a oração tão necessária para todos nós. Senhor, renova a minha vida espiritual. Renova, Senhor. Faz-me ver o teu reino. Não faz, Senhor, eu ficar olhando apenas o que está ao meu derredor. Faça, Senhor. Isso me faz mal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Está claro o que eu estou dizendo para vocês nesta noite? Falo isso com mais profundo temor e amor que eu tenho por cada um de vocês. É um exercício. Olhar não o que é temporal, transitório. Olhar o que é eterno. O que é eterno? O que é eterno? É o reino dele, onde eu e você vamos viver para todo sempre. Lá não haverá mais enfermidades. Lá não haverá desemprego. Mas também não entrará nele ninguém que não tenha nascido de novo. Ninguém que tenha ganhado um novo coração. Ninguém que tenha experimentado renovação na sua mente. Ninguém. Ninguém que não tenha vivido aqui e dependido do Espírito Santo. Se você é daqueles que ainda se esforça, mude. Arrependa-se. Diga: Espírito Santo, eu preciso que venhas controlar todo o meu ser. Como você cantou nesta noite. Espírito, vem. Não peça ao Espírito Santo para apenas dar dons a você. Não faça isto. Peça ao Espírito Santo para guiar a sua vida. Foi para isto que ele veio. Deixa eu falar para você. O Espírito Santo veio para guiar cada um de nós. Ele nos guia e ele nos ensina. Mas o Espírito Santo, pastor, não quer também que eu fale em línguas? Lógico. Ele não quer dar dons? Também quer. Mas primeiro, ele quer guiar você. E ele quer ensinar você. Dependa dele. Dependa dele. Como eu preciso na minha vida ser guiado por ele e depender dele. Amém? Você tem convicção de que você já está neste reino? Você já nasceu de novo? Você já teve o seu coração transformado para você ver com o coração? Você já tem o Espírito Santo na sua vida? Você é guiado pelo Espírito Santo porque ele fala com você?
Veja, isso tudo é muito diferente de você frequentar a igreja, você vir aos cultos, você participar de uma célula. É muito diferente. Na vida de quantos que estão aqui me ouvindo nesta noite, o reino de Deus chegou até você? Quero saber. Na vida de quantos o reino de Deus chegou até você? Ou seja, você já nasceu de novo, você já recebeu um novo coração, você já recebeu o Espírito Santo, portanto Ele te guia. Quantos? Deixa eu ver. Façam a cena para mim. Quantos ainda não têm essa experiência? Levante as mãos. Quem não tem essa experiência? E quantos querem ter essa experiência hoje aqui? Choquete, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Quantos não têm essa experiência que eu acabo de mencionar e querem ter? Vem aqui à frente. Não tenho, quero ter. Não tenho, quero ter. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Tenha vergonha. Eu não tenho. Isso que você acabou de me ensinar, eu não tenho. Eu não possuo, mas eu quero ter. Mas alguém que não tenha nascido de novo, não experimentou esta metanoia, esta mudança de mente e coração, e ainda não é guiado pelo Espírito Santo, portanto não consegue ver com os olhos do coração. Estou dizendo que você não é sincero, estou dizendo que você não é honesto, estou dizendo que você não é temente, estou dizendo que você não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo não tem essa experiência do eterno, acaba apenas vendo o que é transitório, o que é passageiro. Isso precisa parar, isso precisa acabar. Não tenho essa experiência. Quero hoje experimentar esta mudança na minha vida. Mais alguém, além destes irmãos que estão aqui? Se você não tem essa experiência, hoje você pode tê-la. Se você não nasceu de novo, se você não foi transformado na mente e no coração, você pode ter essa experiência hoje. Ao sair deste lugar, você sairá transformado. Transformado. Aconteceu isto comigo. Aconteceu na vida de muitos de vocês. Porque são sinceros. Não fiquem enganados. Peço-lhes a gentileza de não se sentirem enganados. Sabe qual é o maior engano que eu e você podemos ter? Achar que temos o reino de Deus, experimentar a vida de Cristo e não tê-la. Isso seria o maior engano, é uma tragédia para todos nós. Peço a gentileza de você que está em pé, que sente-se. E se você não tem ainda convicção, pastor, eu estou em dúvida, por via das dúvidas, saia do seu lugar e venha. É melhor você garantir do que você sair daqui com a dúvida. Feche os seus olhos. Agora o assunto aqui é com estes meus irmãos que estão aqui à frente. Você que está sentado, feche os seus olhos, curve a sua cabeça.